Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast entre Calls e Caos. Hoje nós temos um convidado que eu vou falar para vocês, foi o que iniciou todo o nosso processo aqui dentro. Antes de qualquer coisa, eu quero até agradecer ele, que ele abriu as portas para mim, e eu agradeço muito as pessoas que normalmente abrem portas para mim e fazem me tornar 1% cada dia. Então, hoje, quem é a pessoa que vai iniciar com a gente é o Cássio, o responsável pela Multistúdios, o cara responsável pelos nossos podcasts, e hoje ele vai contar os segredinhos por trás dos bastidores pra gente. Cássio, obrigada por ter aceitado o convite. Agora a gente virou um pouquinho, né? Iniciei com ele me entrevistando e agora estou tendo a oportunidade de entrevistar a mente deste homem. Muito obrigada por participar com a gente aqui. Obrigado a vocês, sejam bem-vindos a todos. Curte, compartilhe, pessoal. Vamos dar uma moral para todo mundo que está fazendo conteúdo aí. Sejam bem-vindos. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como começou. Não começou no podcast, mas eu gostaria de agradecer por estar participando. Eu não tenho ido a muito podcast ainda, mas acho que vai começar um caminho desse aí para contar um pouquinho. Já conto agora ou... Na Você verdade, pode? Vai aí. a gente que agradece. A gente, quando veio conversar sobre o projeto de podcast na empresa, você foi um dos caras que falou, pô, vai montar? Não é melhor fazer uma parceria? Então, eu super indico aí para quem estiver pensando no futuro, fazer um podcast, fazer um projeto bacana, procurar o Cássio, porque o estúdio é de alto nível, a equipe também, e é mais fácil você trabalhar com quem já conhece do que você sair com o facão cortando o mato desnecessariamente. Exatamente. Obrigado por sempre apoiar a gente e por estar junto, né? Vamos contar, cara. Eu quero saber um pouquinho das tuas histórias, A as gente está tretas muito da curioso. vida. Onde tudo começou, lá na infância, assim, enfim. Você está livre aí para falar. Então, eu vou começar assim lá na escola. Eu sempre fui um cara que gostava de vender, não sei porquê, mas isso sempre teve comigo. Então, a minha história começa na escola. Eu sempre fiz negócio. Eu tive várias situações, vender relógio, vender... Quem é do meio do RPG vai conhecer, eu fui o rei do RPG. Magic in the Gathering. Não de jogar, eu nunca... Assim, eu participar, eu sou um cara assim, eu participo do evento para estar no negócio, porque eu sempre vivenciei aquilo que eu participei. Você já tinha esse lado meio criador, assim, criativo. Sim, eu comecei assim, com relógio eu já vendi algumas coisas, mas na escola como é que começou? Teve aquele surto de Pokémon e Magic in the Gathering, que é isso aí. E de vez em quando eu viajava com meus pais. Então o que eu fiz? Primeiro com o Pokémon eu ganhei algumas cartas e peguei essas cartas que eu tinha, troquei por um bolo maior para poder fazer um volume. E no Magic eu comprei um relógio, alguma coisa, e troquei por um deck gigante, que é uma coleção de 4.000 cartas. Esse foi o que iniciou. A partir daí, o que eu comecei a fazer? Negócio em cima disso. E eu sempre fiz. Sempre fui do rolo, assim, de negócio. Na época lá, o futebol que a gente tinha, quem organizava essa parte era eu. Eu sempre fui responsável por essa área, então sempre gostei. E eu tenho, querendo ou não, uma facilidade de comunicação, interlocução com as pessoas. Esse lado líder aí já estava bem ativado desde pequenininho. Ele sempre teve comigo. Eu digo que na agência aflorou um pouco mais, a gente tinha uma facilidade. Eu tenho uma facilidade, da maioria dos clientes viram amigos e a gente tem uma participação, além do negócio, em outras situações, acabam sempre vindo. Então, eu comecei nisso. Quando eu estava no segundo grau, o que acontece? Eu tive um pequeno estresse lá, que eu sempre fui um cara de querer fazer movimentos diferentes. Disruptivos. Isso aí. Só que na escola isso aí nunca é bem visto. Né? Ih, lá vem o doido. Então, o que acontece? Na escola, eu fiz um movimento que a gente tinha biologia e física. A parte de matemática eu sempre tive um pouquinho de facilidade, eu tenho facilidade de gravar. Então, nessa época, a nossa prova de física e biologia, eles diminuíram o tempo de prova. Eu não lembro, era 2 horas, passou para 40 minutos, 50 minutos. E eu falei, não dá para fazer isso. E fiquei agoniado com isso. Principalmente se tivesse conta no meio do caminho. E o que acontece? Eu fiz um motim. Meu Deus. Eu convenci a maioria dos alunos a não fazer a prova. Na verdade, tinha 80%, 90% que não ia fazer a prova. Só que chega na hora, sempre tem os desistentes, né? Então, assim, eu conversei com todo mundo, vamos desistir de fazer a prova, fazer um motim. Ele não vai dar 0 em todo mundo
Pô, e aí a gente ganha e pleiteia o tempo, né? Não deu certo, pelo visto. Não, deu médio, mas assim, de 45 alunos, só 17 fizeram. Os outros 30, não é, a maior parte dos CD, pô, a gente não vai tirar zero. Eu falei, cara, não vai, porque se fizer todo mundo, não vai. E os caras, não vai. Então, só 17 saíram comigo. E, querendo ou não, caiu a culpa na minha pessoa, né? Porque realmente foi eu que fiz. Mas aí então não caiu. A culpa na pessoa certa. Não, é porque a ideia era o quê? Se tivesse todo mundo, não ia ter culpa. Então, mas aí teve. Sim, aí teve. No caso, eu fui suspenso. Tive uma suspensão de 1 semana e tal. Comecei a ser cobrado porque eu tive que sentar e explicar o porquê. Eu expliquei que devia ao tempo e tal. Mas, assim, minha história nesses movimentos onde eu levei as pessoas começou isso. Então, sempre tive negócio. Fiz isso aí, saí, fiquei mais 1 ano, saí da minha escola, meio que dei uma chutada de balde. E falei assim, vou ficar 6 meses em casa. Convenci meus pais... 6 meses sabáticos. Não, 6 meses sabáticos no 2º grau, tá? Aí meus pais... eu convenci meu pai, apesar de querer me matar, os dois, um beijo meus pais. Eles queriam me matar com isso. Aí eu fiquei 6 meses assim. E depois eu falei assim, caralho, não tem como ficar em casa sem fazer nada. Esse pessoal que quer ficar em casa sem fazer nada é maluco. Mas o que te deu na mente de você ficar 6 meses sem estudar? Não é sem estudar. Eu saí para buscar outra escola. E nesse meio tempo eu falei assim, tá. cara, não aguento mais. Assim, eu vou falar algumas coisas aqui que podem sugerir coisas erradas. Mas eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, a escola não está me ensinando mais nada e está me agoniando. E eu ficava agoniado. E, assim, eu sempre tive um pouco disso. Você já tinha uma mente acelerada desde pequeno, querendo inovar. Bastante acelerada. Então, em física, por exemplo, o professor fazia um cálculo e me dava. Então, tinha várias coisas que eu fazia um cálculo diferente, mas dava o mesmo resultado. Só que os caras não aceitavam. Então, eu tinha alguns estresses em relação ao professor e essas coisas. E não aceitava. Eu ia lá e ficava brigando. Jamel, de física, se você estiver lembrando, tá aí, ó. Meu professor de física. E nem foi trauma isso, né? Esse aí, não. Assim, trauma disso... Não. Eu não tenho trauma da escola em relação a isso, tá? O meu trauma é que eu comecei a bater forte na escola. No sistema, na verdade. No sistema, assim. E eu comecei... Eu não vou falar aqui, que senão eu vou ajudar as pessoas que não querem estudar a falar quantas... Mas eu bati recorde de advertências nesse ano aí. Até que no final do ano eu falei, cara, não dá mais. E comecei a convencer meus pais a contragosto e tal, mas consegui. Saí, fiquei esses 6 meses querendo entender a vida. Mas você saiu porque você convenceu seus pais ou você foi convidado pelo colégio a meter o pé? Não. Eu saí porque eu quis. Mas falei, não dá mais. Mas eles estavam quase te convidando também. Não, porque assim... Estava engatilhado. Eu queria mudar o sistema, mas nunca quis acabar com o sistema. Eu queria transformar o sistema. Você tinha quantos anos nessa época aí, só pra gente ir? Uns 15. 15 anos, já estava com uma mente revolucionária. E aí eu assim, isso aí estava me agoniando muito. Aí eu saí, fiquei esses 6 meses em casa. Em casa, assim, nada de em casa. Mas eu acho, é uma coisa que a gente tem que colocar em perspectiva. Todo mundo tem que ter objetivo de vida. Pelo menos ao meu ver. Então, ali eu comecei a ver isso para a vida. Falei assim, cara, não dá para ficar aqui, vou fazer o quê? Você estava sem propósito. Tipo ali. assim, eu comecei a me pensar, vou fazer o quê? Aí, isso aí, eu saí, chegou perto do meu aniversário. Não, eu saí faltando 6 meses, um negócio assim. Um pouco antes do meu aniversário. Aí eu fui uma visita na escola, visitar meus amigos. Aí o cara, pô, tu se deu bem, tu não sei o quê. E eu não me dei bem, não. Aí me deu um clique. Na época eu fui... Mas você foi visitar seus amigos na escola depois de um tempo? Depois de um tempo, acho que 3 meses, alguma coisa assim. Dentro desse período sabático que você tirou aí? Não é sabático, teoricamente eu teria que estar estudando, mas eu meio que me agoniei e falei que não. Estava refletindo sobre a vida. Aí o que acontece? Eu tive uma reunião lá encontro com os professores e tal, e o pessoal falou assim, ele não vai se formar. E aí botou contra a parede, desafiou. Aí a galera assim, tipo, não, tu não vai se formar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fui para casa pensativo. Eu falei assim, não. Aí foi tipo
Um clique. E o que acontece? Existem os supletivos Sim. normais. Aí eu entrei num, fiquei, acho, 2 meses, não consegui, não aguentei. E eu descobri, e vou dar um parabéns aqui para o pessoal do Instituto Benjamin Constant, na URCA. Então, me formei no 2º grau final lá. Tinha um processo seletivo, não sei o que, a gente foi lá olhar. Chego lá, e lá assim, eu estou falando disso em 2003, tá? Para quem está acompanhando, então tem um tempinho maneiro. A diversidade cultural de pessoas é muito grande, porque lá é um instituto de cego, então, assim, tinha cego, o pessoal com deficiência, tudo que você imaginar. Uma escola de inclusão. Né? Isso. Então, quando eu cheguei lá, eu fiz uma avaliação, o cara olhou para mim e falou assim, para você passar e se formar, tu precisa, se não me engano, o meu era 226 provas, tá? Para mim me formar em tudo. Eu acho que é esse número, que era um número bem significativo. Elevado. Eu levei um amigo meu, que eu também, eu consegui carregar um. Consegui carregar um. E aí eu comecei uma disputa interna minha, que eu falei assim, eu faço aniversário 21 de novembro. Eu falei, cara, no dia do meu aniversário eu vou voltar lá e eu vou ter me formado. E vou me formar antes da minha turma. Vou jogar na cara deles. Isso aí. Cara, e aí começou uma cruzada meio doida da minha vida. Que eu ia todo dia para lá estudar para fazer prova. Porque eu tinha, sei lá, 3 meses, 4 meses para fazer 220, 240 provas. Entre física, matemática, português, todas as 11, eu acho, são 11 disciplinas. Esse meu amigo do meu lado e eu no frenesi eu falei, cara, eu vou fazer, eu vou passar nisso. Não tem como eu não fazer. E eu entrei numa espiral muito... eu ia para lá às 6, 7 horas da manhã e voltava às 8, 9 horas da noite. Mas você acha que nessa época, essa viradinha de chave mexeu um pouquinho com o Cássio, que queria mostrar para todo mundo que ia chegar lá? Porque provavelmente na hora que você pensou em ficar esses 6 meses parado, as pessoas devem ter te prejulgado, né? De falar, não quer nada com nada. E quando você percebeu que haveria esse julgamento... Você falou, não, peraí, não é esse sentimento que eu quero passar para as pessoas. Eu vou mostrar para eles que eu consigo. Foi mais ou menos essa pegada ou não? Eu tenho um mix que é difícil, que é assim... São chaves que a gente tem. Eu tenho uma chave que, se eu ligar ela, eu não ligo para o que as pessoas falam. Uhum. E a outra é assim, se eu botar um negócio na cabeça, eu, tipo assim... Eu vou fazer. Determinado. Então, assim, tudo bem que ele não funciona a todo momento. Ele tem alguns checkpoints. Tem um gatilho, né? Ele tem alguns gatilhos. Não adianta uma pessoa vir aqui me sacanear e achar que vai ativar isso. Isso não é ativou porque eu estou zoando e fez isso. Não é uma receita de bolo. Mas eu sei que em algumas coisas da minha vida, toda vez que eu entrei nesse modo, vamos dizer, war, ele funcionou. Uhum. Por quê? Porque ele bate num teto assim, você tem que fazer, é um negócio da vida, você... E assim, acho que teve um negócio de assim, porra, tu saiu e vai acabar aí. Que vai ser da vida eu desse falei, menino? eu nisso falei assim, cara, não vou agora, eu vou provar que eu não preciso da escola e eu vou ainda acabar antes deles 2 meses. E tinha uma professora lá que... Não, e é claro que aconteceu. É o que eu estou falando. Eu fiquei uns 3, 4 meses, eu ia para a URCA todo dia. Era 8, 12 horas lá, estudando, porque lá você estudava e fazia prova, que era um contínuo negócio. Eu podia até não fazer, só que se não passasse, tu voltava. Então, tu tinha que ir numa crescente. E ali então, você estava com o apoio dos seus pais. Eles meio que estavam minha entendendo. mãe queria me matar, mas estava apoiando lá, porque ela queria que eu me formasse, né? Claro. Então, o meu pai, ele falou assim, deixa ele que ele uma hora vai se ligar. Meu pai é mais assim, no flow. Porque realmente eu ia me ligar, ele me conhecia, eu não ia conseguir. Eu até hoje não... Você vai falar assim, vou ficar 20 dias sem fazer nada. Eu não consigo. Não é um negócio, vou ficar 20 dias, legal. 20 dias sem... Eu não vejo nada legal disso. Então, eu peguei e fiz isso aí, dito e feito. Eu me formei, acho que dia 19 ou 20 de novembro. E dia 21 ou 23, não lembro, não, a segunda, fiz questão de ir lá na escola e eu levei lá que eu estava formado. Antes deles? Antes dele, 1 mês. E aí, foi uma zoeira, não sei o que e tal.
E aí entrou mais uma situação que foi o quê? Aí eu falei assim, quer saber de uma, agora eu vou já entrar na faculdade. Eu fiz a prova, eu fiquei um tempo na dúvida entre três faculdades, que seriam publicidade, que eu entrei, advocacia e economia, porque eu sempre tive o sonho de trabalhar na Bolsa de Bem valores. diverso, graças a Deus, né, gente? A gente gosta, assim, dessa diversidade. E o que deixava você interessado nessas 3 áreas? Não, a Bolsa... A Bolsa? A Bolsa, eu sempre... eu já mexia com alguma coisa com 18 anos. Eu já tinha um entendimento relativamente, eu já acompanhava, lia. Já era do seu interesse. Eu sempre fui um cara de ler bastante, por mais que não pareça. Hoje eu leio menos porque... Não, Por mais que não pareça, Não, por que porque você acha que não parece? Porque meu biotipo não é... eu não tenho uma característica de ser um cara... Assim, é o que as pessoas falam. Tô falando por uma análise que as pessoas me falam. Não, Mas eu acho que é uma coisa que está mais na sua cabeça. Pode ser também. Mas eu lia muito. Sei lá, eu lia mais de uns 20, 30 livros por ano. Legal, isso é ótimo. E aí, o que acontece? A Bolsa eu sempre acompanhei desde cedo, só que eu queria ser aquela galera... A galera que está vendo não vai saber o que eu vou falar, mas eu queria aquela gritaria que tinha de telefoninho. Compra tanto, vende, não sei o quê. E isso aqui no Rio acabou, eu acho que 2001, se não me engano. Então, quando isso acabou, meio que matou meu sonho. Tinha que ir para São Paulo. Você queria aquela euforia. Isso aí, eu queria aquela viver um energia. gritar no telefone. Compra não sei quanto, vende não sei o quê. Tem isso, o filme continua tendo. Se você quiser Não, sentir essa teoria, pode assistir. Então, o filme continua. Mas aqui a Bolsa fechou, foi para São Paulo e tal. Então, a economia caiu. Pum. Ficou direito e tal. Teoricamente, eu acredito que eu sou um cara que tem um pouco de argumentação. Uhum. Então, eu gostava muito. Só que eu falei assim, cara, entre direito e publicidade... Aí eu fiquei, direito eu vou ficar preso, não sei o quê. E na publicidade eu posso ser quem eu quiser. Tipo assim, eu posso trabalhar e voltar em outras áreas. Então, no final, eu decidi publicidade. Na verdade, publicidade você trabalha em qualquer área, né? Então, foi o que eu comecei a pensar. Eu falei, então eu vou para publicidade. Aí peguei e fui para publicidade. Aí a outra coisa começou, faculdade. Aí eu, pública... na minha época, tu ficava 6, 8 meses de férias na faculdade pública. Estudava 4. Eu falei, essa tá fora. E eu vou ter que estudar e tal. Estudar mais, que eu digo. Aí eu entrei, já meti, sei lá, fiz 3, 4 provas direto. Aí tinha PUC, ISPM no centro, IBMEC e a Estácio. E aí eu olhei para caramba, Estácio aqui do Tom Jobim, para quem conhece. Eu fui analisar os professores, que eu queria mais pessoas de mercado. E a Estácio fez um movimento muito grande nessa época de trazer meus professores, até hoje, tem a Chile, que foi da Macan, o Márcio Borges, que hoje está na W Macan, eu acho que mudou o nome. Todos os meus professores eram de agência grande. O Guilherme da África, ou DM9, DDB. Então, isso te chamou a atenção para escolher a Estácio? Sim, e assim, e vou ter que falar e eu não aguentava mais ir para a Zona Sul. Então, assim, a SPM era Zona Sul ou Centro, eu não queria mais. Eu falei, cara, isso vai matar minha vontade de estudar. E aí, por um acaso, eu fiz as 3, eu tinha condição de entrar nas 3. A Estácio era mais próxima, mais afinidade, assim, teórica, pelos professores que eu olhei. Eu escolhi a Estácio. A PUC era um pouquinho mais complexa, eu ia demorar um pouco. 2004, 01, eu sei minha matrícula até hoje de cabeça. Essa daí, eu entro na Estácio e falo assim, agora vai começar. Uma nova era eu me aprovei, eu fui lá na minha escola 21 de novembro, dezembro eu fiquei nesse meio, e janeiro eu estava matriculado e entrando na faculdade. Quantos anos? 18? 18. Aí eu entrei, estava lá fazendo a faculdade. Já entrei, tipo assim, na comunicação, na área que eu gostava. Aí, cara, aí começa uma área que realmente... eu me encontro, assim, muito, até porque eu tenho facilidade de comunicação, que nem a gente falou. Então, assim, nos primeiros 3 períodos, a gente tem comunicação social, que era propaganda, marketing e propaganda, publicidade, jornalismo, direito, administração, relações internacionais. Então, as nossas turmas são todas essas juntas. Então, assim, eu tinha
facilidade geral nisso tudo. Entendeu? Você já tinha percebido que você tinha se encontrado Sim, ali. sim. Não, eu tinha... Então, o Cássio do Motim foi embora. Assim, Mais ou menos, acho que nunca foi, tá aí não, até não, hoje. o Cássio do Motim, ele continua comigo, porque eu não é que eu faça motim. Mas eu o espírito... Eu vejo algumas coisas que estão nesse processo e sempre estou procurando, entendeu? Mas é um negócio que eu sempre tive... Ali, ele fica ali querendo assim, pô, se eu vejo um negócio que pode mudar atrativo. para melhorar, eu sou uma pessoa que eu quero melhorar. Sim. Então, assim, então me agonia. Eu vejo aqui, pô, isso aqui pode melhorar. Tem coisa que eu deixo andar no flow e tal, vou fazendo isso e tal, mas tem coisas que não. Então, nesse momento, eu me encontrei assim, caramba, eu estou aqui no meio discutindo com várias pessoas interessantes e tal. Realmente, a Estácio fez um investimento gigantesco nessa época de Publicidade. Não, né? não só de publicidade. Assim, eles tinham um corpo docente muito bom. Então, assim, eles Ela investiram. ganhou força, né? É uma época que ele está crescendo, começou ela a teve ganhar investimento muito A grande. infraestrutura também, né? O Foi. campus Tom Jobim ali era um dos melhores que tinha, né? Chamou muita atenção da Estácio. Foi, com certeza. Era um campus muito agressivo de tamanho, de estrutura. Não, então, de não só ele. professores. Teve Ipanema. A gente... Cara, foi uma época que, assim, eu não vou saber precisar, mas, se não me engano, tinha... Eu acho que é uma época que a Estácio sai de, tipo, 30 mil alunos, nessas épocas aí, bate 110 mil alunos, vai andando tudo isso. Então, o que acontece? Ela começou, que nem ele falou, ela ajustou o Tom Jobim, ela ajustou Ipanema, tinha bispo, veterinária tinha aqui no Rio, eles tinham um hospital veterinário lá em Vargem Grande, então eles fizeram uma estruturação muito grande para tudo. Por exemplo, a nossa área, que era a agência Sapiens, era uma agência incubadora que eles tinham e tal, tudo isso foi entrando, e aí tu olha assim, tu fala, pô, os caras estão investindo. Tinha tudo computador Mac, na época era uma fortuna, os caras colocaram. A gente fazia, tinha as ações, pô, vamos fazer sessão de foto. Então, assim, todo esse background, quando eu fui olhar, eu falei assim, cara, eu não Chamou quero, atenção, eu não quero aqui. ficar numa faculdade onde eu vou ficar lendo, mais uma vez, não vão pelo meu exemplo, tá? Mas a galera, tipo assim, eu vou ficar lendo papel lá e eu queria botar a mão na massa, eu era agoniado. Sou agoniado. Já queria começar fazendo alguma coisa. Eu queria, vou entrar, o que eu vou fazer? Tanto que eu comecei, minha área era publicidade, a galera era jornalismo, meus amigos faziam estágio na rádio e, eu ia acompanhar a galera. Eu tava lá no meio de todo mundo. Então, assim, eu tava lá no meio da galera do direito, eu tava no meio de relações internacionais, Foi de fácil todo mundo. se relacionar na Sim, Estácio. não, eu tenho eu tenho muita amizade desde a época do pessoal da faculdade até hoje. Tem amigos meus que estão assessores em vários canais de comunicação. Assim, eu não consigo encontrar todo mundo com uma certa frequência por causa da minha vida, mas, assim, a gente se encontra. Eles continuam aí. A galera continua, todo mundo. Então, assim, eu peguei muito esse lado da estrutura. E aí começou a minha vida nisso aí. E, assim, como alguns dizem, meu jeito tentáculo e de polvo foi caminhando para isso aí. Cada vez mais eu tinha interação com todo mundo, de tudo que é área de publicidade, propaganda, e eu fui sempre procurando isso. E, nesse meio tempo, a gente começou uma ideia louca. Eu comecei assim, eu fui chamado para... Eu comecei nisso aí 6 meses e tal, e menos de 6 meses eu comecei a agoniar e falei assim, cara, eu tenho que entrar em algum lugar. Eu tenho que entrar numa agência, Já estava acelerado para começar a trabalhar mesmo. E eu fui chamado, 2004, segundo semestre, se não me engano, eu fui chamado para estagiar, eu estagiei 6 meses no aeroporto aqui de Jacarepaguá, onde foi uma experiência muito grande para mim. Eu fui estagiário da assessora de comunicação da aeronáutica na época. Mais uma vez, eu dei uma furada de bolha em relação
Essa é a minha inquietude. Eu cheguei lá e fiquei agoniado, porque órgão público, em muitas coisas, ele não tem a velocidade que você tem normal. E eu queria mudar as coisas, queria fazer isso, queria aquilo tudo. Então, isso foi... Eu comecei a mexer. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, me manda que eu vou fazer. Tanto que eu era o estagiário que entrava... Antigamente, não tinha tanto... Não é que não ligava-se para o horário, mas... Eu chegava lá cedo e saía 8, 9 horas da noite, porque a gente tinha eventos, tinha algumas coisas, não o costume do que eu acabei fazendo depois, mas aí eu pegava a assessora lá e falava assim, vamos fazer isso. Eu sempre tinha esse gás. É legal que você já tinha esse sentimento de que não estou aqui só para cumprir o meu horário, passar pela minha fase de estagiário para começar. É legal que você já tinha o entendimento de que você precisava dar tudo de si. Dar tudo de si é chegar cedo, sair mais tarde, fazer o que precisasse fazer para pular e ir para a nova etapa de crescimento, né? Eu até, assim, eu não... Vamos dizer, aqui eu estou um cara muito mais tranquilo com relação à comunicação, que nem a gente está gravando. Mas, por exemplo, lá tem um episódio engraçado, porque lá tinha um microfone para tu anunciar. E, cara, a primeira vez que eu fui anunciar no microfone falando geral, eu errei, eu ficava agoniado. Porque tu tinha que ir lá e falar, hoje, galera, todo mundo... Não desse jeito, não. Bom dia, hoje estamos aqui com o evento da aeronáutica, tal. 8 horas da manhã, se encontrem todos, não sei aonde, tal. E aí tu escutava a tua voz. Cara, dava um nervoso absurdo. Então, foi a primeira vez que eu fui fazer isso. Cara, eu quase passei mal. Tipo assim, caraca, não tô coração conseguindo acelerado, suando. Sabe quando tu fica afastando que tu não quer fazer? E eu tô lá assim... Tem certeza? Isso mesmo? E eu fui lá e fiz, depois foi virando. Você vai meio que acostumando algumas coisas. Eu, assim, tive alguns... Vamos dizer, rusgas, porque o meu jeito, eu sou um jeito, acredito que expansivo um pouco. Então, eu fui querendo mexer em algumas coisas, eu olhava e ficava agoniado. Não, deixa eu fazer isso aí, deixa eu fazer isso aí. Acelerado até demais. E o pessoal, às vezes, não queria que fizesse, porque a galera queria ir embora. 4h50, todo mundo estava arrumado para ir embora, e eu estava lá. Não, cheio de energia para continuar trabalhando. Isso, amanhã tem que entregar coisas, o evento é amanhã, vou participar, vou fazer isso, vou não sei o quê. E nesse movimento a gente está andando, está fazendo... E, cara, fiquei esses 6 meses lá, assim, fiz muita coisa, fiz uns eventos e tal. Para meu crescimento foi ótimo. E logo depois disso, eu fui convidado para ser supervisor no centro da cidade, da própria aeronáutica dessa área. Só que eu falei assim, cara, não vou conseguir. Estou vendo que ali vai me travar muito, vai me atrapalhar na evolução. E isso não dá. E aí, a partir disso, eu falei assim, tem que procurar alguma coisa. Eu tinha alguns amigos, eu fui convidado para estagiar, depois disso, na Duda Propaganda. Eu não vou precisar, época, eu acho, final do ano ou no outro. Só que a Duda teve esse problema aí com a Petrobras e tal, e aí isso aí travou, e eu acabei não indo. No pós disso, a gente começou a discutir muito lá na faculdade essa situação de agência, porque na minha época, eu falo muito na minha época em algumas coisas aqui, porque hoje em dia todo mundo tem uma oportunidade de ser estagiário. Antigamente, o cara chegava e te perguntava assim, tu estagiou aonde? Aí você, em lugar nenhum. Pô, mas tu não consegue entrar sem experiência. Tu perguntava, pô, mas como é que eu tenho experiência se tu não contrata sem experiência? Tipo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ficava nisso aí. E hoje não tem mais isso. Então, nessa época, eu fiquei assim, agoniado, querendo procurar. Então, eu chegava, toda a aula que eu tinha, eu falava para os professores, pô, eu quero montar uma agência, eu quero montar uma agência, eu quero montar uma agência. Você já estava com essa ideia latente na cabeça. Ela estava latente. Só que os professores, você é maluco, você sabe que não tem espaço, você não tem condição, você não vai conseguir as marcas, você não vai ter isso. Você não... Eu falei, tá, mas por que não? O meu sempre foi assim, por que não, por que não? E, nesse momento, a gente juntou numa aula, eu não lembro, não vou saber precisar, a gente pegou uns 8 pessoas e falou, não, vamos montar uma agência, a gente mesmo, nós 8 aqui. É assim que começa uma grande ideia. E foi assim que a gente começou a Tori, que eu tenho hoje, até hoje, e juntamos essas 8 pessoas para começar a agência. Só que
tudo até você botar dinheiro, tem todo mundo. Quando começou a ter que botar um dinheirinho, a galera foi dissipando. Disso aí ficou 3 pessoas que não estão mais comigo, eu e mais 2, e a gente começou a agência. Nessa época aí, 2008, se não me engano... Não, 2006, agosto ou setembro de 2006, eu abri a agência e aí comecei. Aí eu comecei a catar gente, aí começa uma outra fase da vida, que é o quê? É você ir atrás de coisas e clientes sem você ter nada. Porque lá em 2006 não tinha internet que tem hoje, não tinha nada disso. E você chegava e os caras, tu nunca fez nada, vou fazer alguma coisa. Qual é o teu case de sucesso? O que você tem aí já construído, que você pode me mostrar? Quais são os teus portfólios? De 8 pessoas que compraram a ideia, 2 seguiram contigo ou 3 seguiram? 2. Eu e mais 2. Comprar a ideia, todo mundo compra, né? É que a gente começou assim, vamos fazer, pensa na logo, faz isso, tá? Essa parte estava boa. Aí começou, tem que botar algum dinheiro. Aí saiu. Não, aí começa, qual é o dinheiro? Tanto. Aí vai, tem que ver escritório, tem que ver não sei o quê. E aí as pessoas começam a falar assim, pô, tem que botar um dinheiro, não vou. Não, posso botar depois? Não, agora tem que botar agora, porque senão não... Senão não anda. E aí, nesse processo aí, o pessoal foi saindo. E aí ficaram esses 2 que assim, ficaram comigo um tempo, depois saiu ficou um. Aí eu tive algumas trocas, assim, de sócios. Normal. Da vida, assim, até hoje, a pessoa diz que eu tenho 1000 sócios, ficam brincando. E assim, mas eu sempre tive uma facilidade de lidar. Então, eu fui levando e a gente foi, cada dia, evoluindo. Mas é o que você falou, a gente passou um período muito grande onde a gente tinha esse negócio de se provar. E lá atrás, todo mundo... Não é igual hoje que o cara falou, pô, você é muito bom nisso, ponto. Não. Hoje ainda existe, tá, Cássio? Não vamos botar de hoje tão lindo e maravilhoso, mas melhorou bastante. As pessoas estão deixando as portas um pouco mais abertas para mostrar ainda que você não tem essa experiência absurda. Mas hoje, olha só... Mas antigamente, até as próprias ferramentas eram bem mais Hoje as pessoas têm assim, não sei quem o sobrinho trabalha. Quando eu comecei, por exemplo, o cara não queria dar uma... Hoje, por exemplo, você vê um monte de... Não a agência, mas hoje abriu um monte de empresas de social media. Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar mais claro. As empresas vão para uma social media, em vez de ir para uma agência. Por quê? Se ela não tem experiência. Social media você começa a construir ali por conta própria. E você vai mostrando mais fácil. Então, mas eu peguei a transição entre o digital e isso aí. E na minha época, se você falasse, o cara não falasse assim, eu atendi Coca-Cola, não sei quem, Ambev, qualquer marca, o cara não passava para você. O meu primeiro grande cliente, eu peguei porque eu tinha feito trabalho para Multiplan. E aí os caras vinham da cervejaria, antes da Itaipava. Eu não vou lembrar o nome, Sintra não, Skin Cariol, Nova Skin, alguma coisa dessa. O cara só fechou comigo porque eu tinha experiência de outro. E assim, senão ele não fecharia. Hoje o cara pega, não, é porque é mais barato. O cara não queria saber naquela época. Se eu não tivesse um currículo de marcas, tanto que tinha projeto, por exemplo, meu primeiro projeto que a gente fez alguma coisa com a Coca, eu basicamente falei assim, eu não falei isso, mas eu estava louco eu faria de graça. Só porque a marca, ela pesa o currículo, né? Então, mas hoje você chega, o cara ele não fica, você entende que hoje é mais leve isso? Muito mais fácil. No teu cenário, no nosso, acho que continua a experiência contando, indicação, recomendação. Mas vamos lá, só para ficar claro. O teu mexe com contabilidade, não é que você está falando? Entre outros serviços. Tá, mas mais contabilidade você está mexendo. Se o cara errar num número contábil, dá um problema gigantesco. O nosso, cara, ele sempre acha... as pessoas têm uma ideia de que sempre a informação, a parte de comunicação, ela vem depois. Então, as pessoas elas não se ligam no que isso influencia para a marca e nessas outras coisas, entendeu? Com isso demora muito o cara evoluir. Pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, isso foi mudando com o tempo. Hoje melhorou muito. Concordo com você
que tem, mas antigamente era quase zero, porque igual a tecnologia e tudo que veio depois, ela deu um acesso muito grande a todo mundo. Exato. Então, assim, antigamente, quem programava em Flash, a gente pegou a época de programação de Flash das outras coisas, cara, as pessoas não sabiam programar. Hoje em dia tem IA, tem não sei o quê, tudo faz. O cara bota lá e faz. Então, assim, ele não faz o melhor do mundo, mas ele faz. Tem aquela frase, o feito é melhor do que o não feito, em muita coisa. Você fica esperando o perfeito, e tu não sai. Aí tu deixa vários projetos e, às vezes... Eu costumo dizer que o feito é melhor do que perfeito, que não quer dizer que está mal feito. Mas as pessoas querem fazer o perfeito. E, às vezes, não fazem. É tendencioso, né? Eu acho que é inerente do ser humano a gente tentar encontrar ali, pelo menos que tem um propósito para querer fazer um trabalho bom, acaba se tornando inerente nosso da gente querer entregar com qualidade, com detalhismo, com minimalismo ali. Só que nem sempre isso acaba se tornando uma qualidade. Às vezes isso se torna até um defeito, porque te prende muito no detalhismo. Eu acho que muita gente deixa de fazer projetos interessantes porque fica assim, eu preciso entregar isso perfeito assim, eu preciso entregar aquilo tal. E aí não sai. Então, o que acontece? Isso tudo veio movimentando, foi fazendo isso nesse sentido, foi andando. E eu vi esse movimento. Então, a gente começou. Eu comecei aí em amigos tipo assim, não, eu começo a fazer, me dá isso aí para fazer. E fui fazendo. Dei a sorte de ter, assim, pegar algumas coisas mais complexas, como eu fiz alguns serviços para Multiplan na época, Barra Shopping, outros shoppings, que me ajudaram. E é o que você falou, eu fui buscar assim, marcas relevantes para mim fazer entregas e ter um portfólio legal para começar a fazer. E foi nisso que começou. A gente lá na agência nunca foi uma agência nichada num público, e sim nichada na parte de... A gente sempre teve mais parte de web, construção de site. A gente fez um dos primeiros aplicativos que tinha a ver com o mercado de aviação, que a gente tinha um amigo que não está mais entre nós, mas que a gente fez um primeiro aplicativo onde ele dava uma cotação de qualquer peça no mundo que seria entregue em 24 horas, em até uma hora. A gente fez isso em, sei lá, 2009. A gente fez... Então, assim, a gente fez um dos primeiros aplicativos do pessoal da Mambrini. Um abraço, Eduardo. Que foi um aplicativo onde você podia escolher as caçambas e todas as coisas da Mambrini Carroceria. A gente depois atendemos um cliente, quatro clientes na Alemanha que já trabalhavam com painel solar lá. Era uma empresa chamada i4Air. Eles tinham um painel, eles tinham uma usina de aquecimento de biomassa, que é a Energy Park Hof. Então, a gente atendeu um cliente alemão durante um ano, que a gente tinha uma pessoa que falava alemão fluente na equipe. Então, nisso aí, eu fui tendo experiências variadas, de tudo um pouco, atendendo entretenimento, atendendo o pessoal de facility, atendi o pessoal da Marconi Associados, que depois foi virar meu sócio numa outra esfera, que é parte de segurança, compliance e logística. Então, assim, nisso eu fui pegando experiência cada vez mais em várias áreas. Por isso que eu falo que eu acabo vendo algumas coisas, porque eu fui trabalhando muito direto com vários negócios diferenciados e trabalhando com dono de várias áreas. Eu ia até vou aproveitar o link. Você se tornou empresário, né? Sim. E aí você era o Cássio, que tinha mente disruptiva, que queria revolucionar. E aí você se transformou o Cássio empresário, ainda com a mente disruptiva, querendo inovar, com uma mente criativa. Mas mudou alguma coisa para você no momento que você se tornou empresário? Porque você ter uma empresa sua, é você que tem que ir para a rua, é você que tem que arrumar portfólio, é você que tem que se comunicar, é você que tem que negociar. E aí, como é que foi essa virada de chave para você? Teve um peso para você no momento que você construiu a sua agência? Claro, teve ali a turma, né? Mas a turma foi se dissipando. Hoje eu acho que é só você, né? Não. Tem eu, hoje... o Thiago daqui também é meu sócio na agência. Ah, perfeito. Mas aí que é meu sócio aqui. Na verdade, poucas pessoas. Não, tem o peso e tem o peso até hoje. Porque quando você começa a fazer... Eu teve um período dentre essas mudanças que eu fui muito empresa,
porque é o que você está falando, tem muita coisa que você vai fazendo. Eu sempre tive algum sócio comigo, que a maioria dos casos a gente sempre puxou para o mesmo lado de conteúdo, Vocês tinham energia ali em termos de construção, Sim, né? a gente sempre teve isso. Eu tive várias fases, como a gente vive no Brasil, e não é fácil, a gente tem fases de altos e baixos de várias situações. Os Então, caos assim, sempre aparecem. É isso aí, os caos. E não Quando são some, poucos. né? Os caos, Quando isso some. aí, o caos, eles são difíceis de sumir. Então, a gente sempre teve esse idas e vindas, e sempre fomos levando. Só que, assim, no período aí, eu tive muita coisa assim de transformação. A gente é muito simbiótico, vamos dizer. Então, quando uma área, a gente sempre via que a área estava mais ou menos ruim, ou não estava suficiente, a gente pegava outra. Já tendenciava e mudar. Já ficava atendendo um menor. Por exemplo, atendemos publicidade e propaganda empresarial muito tempo, e depois teve uma época que esse mercado ficou ruim. A gente foi atender o varejo um tempo. Como é que é essa análise de vocês? Assim, vocês têm que estar sempre com o pé na frente, né? Tipo, eu estou tratando aqui o que está bombando hoje, mas já pensando que talvez A isso aqui, gente tenta. na linha do tempo, vai perder força e vai ganhar força alguma outra coisa. Como é que vocês buscam essa Então, ideia de qual você vai ser tá a falando, próxima coisa a gente que vai acaba revolucionar? sempre tendo que estar olhando para o mercado. Como a gente fala, e eu sou um pouco mais comercial, assim, sei alguma coisa, sei fazer parte de operação, mas talvez não seja o cara mais organizado do mundo para isso, mas a gente tem força de vontade, faz as coisas e vai sempre tentando melhorar. A gente sempre teve estudando e sempre teve focado em olhar, a gente sempre está olhando para o mercado, procurando as tendências. Então, assim, querendo ou não, eu estou quase, vamos dizer, 16 anos nisso aí, um pouquinho mais. Devo estar nisso. Então, você começa a ver algumas curvas no mercado que elas têm a mesma coisa. Igual, você tem uma crise no mercado, no ano seguinte melhora um pouco. Você tem um período tal de empresa, depois o varejo melhora. Então, tudo isso você vai tendo esses tem o pullback, que é o quê? Ele vai lá em cima, depois ele volta, bate em cima, então você vai começando a ver. Então, por exemplo, Tem a gente umas tendências já desenhadas. você no mercado, por exemplo, eu já tive a parte empresarial, aí veio o varejo, aí o varejo está embaixo, por exemplo. Hoje a gente está apostando que o mercado empresarial ele voltou a dar uma crescida muito grande, que o que antes o varejo vinha porrando todo mundo, dando uma força enorme. Aí o que acontece? O crédito está mais escasso, não sei o quê, as pessoas se voltam para dentro da empresa. E aí o mercado empresarial começou todo mundo investindo no marketing próprio, na coisa interna, de ter consultorias para isso. Então a gente vai procurando. Agora, desculpa Fala, te cortar, vai. mas a pergunta que todo mundo faz, como é que foi na pandemia? O que era a tendência ali? Na pandemia, vamos lá. Tem algumas histórias para a pandemia. Porque foi doido, né? Assim, a gente não vai pensar, não, vamos ter uma pandemia ano que vem. A tendência vai ser tal segmento. Como que pensa nisso? Eu vou dar um depoimento contra a pandemia aqui, porque eu assim, fiquei uns 2 meses parado só, porque eu acabei tendo o vírus, eu tive as 3... como é que é o nome? 3 vacinas? Você Não, tomou? eu tive as 3 mutações. Cepas? Cepas que fala, né? Então, 3 cepas. eu tive as 3. Eu tive a primeira, depois passei e tal. Mas ninguém estava esperando. Por um acaso, nessa época, eu já estava um pouco mais desacelerado do evento. De 2013 a 18, 17, a gente, na história passa aí, a gente fez muita coisa do Café de la Musique, que tinha eventos, fizemos réveillons, trabalhamos com a parte de comunicação, crescemos o movimento, ajudamos na busca de patrocínio com a Ambev, várias outras coisas que mudam o mercado em algumas coisas. Tentamos inovar a equipe lá tentou inovar muito, a gente inovou em muitas coisas. Foi nessa época que saiu o Vintage Culture, o Alok, a maior galera teve um impulso. O café foi uma marca que ficou conhecida, já era conhecida mundialmente, e ela ficou maior, chegou a fazer, se não me engano, 18 réveillons no mesmo ano.
as marcas todas querendo entrar, depois veio camarote e tal. E veio nessa transformação, no finalzinho, o mercado mesclando, e vem a pandemia. Quando veio a pandemia, para ser exato, a gente já estava pensando um pouco no estúdio. E eu já vinha acompanhando uma tendência lá de fora do podcast. Veio aquele Clubhouse e foi um negócio que a gente começou a montar. Só que o processo da gente desenhar e aprovar o podcast era muito complexo. Então, a gente veio arrastando. Ninguém estava, assim, grosseiramente, praticamente ninguém estava preparado para a pandemia. Por quê? Praticamente não, ninguém estava preparado. Não, eu digo praticamente porque quem trabalhava no digital tinha um ponto muito na frente. Por quê? Tinha. Porque ele Só já não tinha... sabia que tinha. Então, mas ele estava querendo ou não... Mas ele acabou ficando Você imagina assim, o fortalecido. Érico Rocha, o cara já viajava vendendo fora. Então, assim, ficou a pandemia, o cara vai ficar em casa, mas ele está vendendo. Agora, você pega uma Magazine Luiza, o cara só... Ele tinha uma venda online? Tinha, mas ela devia ser... Vou chutar aqui uns 20%, 30% no máximo. 70% da estrutura dela era física. Ela tinha custos físicos muito grandes, de ocupação e tudo isso. Então, quando você pega essa porrada, os 30 que ela faturava online não bancava os 70 que ela tinha, ainda mais sem girar e pagando todo mundo em casa. Mas a pandemia mudou o jogo, né? Não, teve aquela história que a gente está falando. Quem conseguiu. Teve gente que quebrou. Mudou. Teve gente, eu conhecia gente que ganhava 100 mil reais por mês e foi ganhar 2 mil reais. Por quê? Porque o cara é aquela coisa assim, a gente diz trocar o pneu rodando, só que a galera trocou os 4 pneus rodando. Porque quem não foi se adaptando ao digital como deveria, ou tentando se adaptar, não foi. Teve gente, vamos fazer um cross, trabalhar alguma coisa no meio termo. E também teve muito aquela coisa no início das pessoas acharem que ela vai acabar. A gente ficava sempre assim. Vai ser rápido. Daqui um mês, rápido, daqui um mês volta. Aí tu, vamos preparar. Não vou dizer que a gente não passou sufoco. Todo mundo, assim, eu conheço não conheço ninguém que não falou que não passou sufoco na pandemia. Vocês já tinham algum ponto fixo ou ainda estava na modelagem? A gente tinha ponto fixo. A gente sempre teve ponto fixo e depois passou nesse meio mobile. Por quê? Porque a gente tinha pessoas trabalhando fora do Rio. Tem em São Paulo, Portugal e outros lugares. Então, a gente acabou. Só que a gente tinha outros negócios que também acabaram fazendo isso. Então, na pandemia, foi um negócio de descobrimento, de que você também convencer alguns clientes a fazer algumas coisas. Só que, no primeiro momento, todo mundo falava... Convencer ele a investir no momento em que ele não está querendo gastar dinheiro. Você tinha que convencer. Só que também era aquela coisa, falava assim, tu vai ficar aí, o cara teu vizinho está investindo. Você vai investir ou vai ficar parado? Só que nos primeiros momentos, todo mundo ficou assim, vou ficar quietinho. Gente que tem condição, não vou falar rico, mas quem tem condição, quando a crise bate, o cara fala assim, estou com meu dinheiro lá, estou seguro, vou ficar no sapato, vou ficar quietinho. Só que chegou um momento que a galera falou assim, vou ficar gastando, estou aqui, eu estou parado, mas o dinheiro está saindo todo mês. E o cara, não... E a perspectiva de melhora... Não era. Assim, a gente... Eu não posso falar que todo mês eu falava, esse mês vai. Esse mês vai abrir. Eu sou um cara positivo, então todo mês eu achava, esse mês a gente vai abrir. Mas eu tinha uns amigos, não vai abrir durante 6 meses. Eu falei que 6 meses é impossível, vai quebrar todo mundo. E a conversa era toda... Só que a gente começou a ter grupos de encontro, o Clubhouse começou a sair, que era aqueles dias... E a galera começou a falar assim... Tem uma coisa que a gente acabou não vivendo, porque a gente é um país novo, mas a Europa, os Estados Unidos já viveu, que é quando você está em guerra. E a gente viveu um pouco disso no Covid. Na guerra, o seu inimigo, o amigo do seu inimigo é teu amigo. Então, todo mundo chegou num ponto e falou assim, ou eu colo com não sei quem aqui para melhorar, ou vai quebrar todo mundo. Uhum. E aí as pessoas começaram assim, cara, vamos pensar em alguma coisa para melhorar o mercado? Teu, do outro... Vamos juntar para ter ideia, vamos pressionar o governador para isso, vamos pressionar todo mundo para melhorar, vamos pressionar a associação. Então, começou um movimento que todo mundo falou, se ficar em casa muito tempo, vai dar ruim. Então, é o que você falou, ou mudava ou quebrava. Quem não conseguiu mudar ou não se acelerou, passou por maus bocados. Tem gente que ainda está levando a Covid nas costas até hoje, principalmente a galera de varejo, os negócios de varejo
eles têm uma cauda longa, então eles vieram suportando isso. Mas teve gente, que nem a gente falou aqui, que transformou. Você vê aí o iPink, você vê alguns esses P2W, Época Cosméticos, algumas coisas dessas que foram surgindo. Foi ganhando força, né? Como plataforma direto, a própria Centauro. A Centauro tinha muita loja, ela começou a fazer o mercado online grande. Eu não vou lembrar todos aqui. Mas qual foi a estratégia da Tori? Como é que fala? Tori. Diante desse cenário, que vocês começaram a perceber, com certeza, que algumas empresas já estavam mudando ali as suas perspectivas e as suas estratégias para continuar se mantendo no mercado diante do caos. A estratégia era você tentar pegar alguns prospects que você já estava falando e ir atrás de movimento. O problema é que você tinha que convencer, que nem você falou, as pessoas que não estavam gastando e tal. Então, a gente botou, por exemplo, um dos projetos foi o estúdio, que ele foi meio que produzido, né? A ideia foi nesse período, começou em 20, a ideia e a montagem, ele foi liberado em 2022. Então, a gente começou a quebrar a cabeça de como fazer isso. E uma outra coisa, você tinha que pegar um tempo, vamos dizer, 25% do tempo focado nisso, 25% no que ia para frente e 25% quando saísse. Por quê? Porque quando a gente começou a andar um pouquinho, a gente viu que a saída de fora do túnel da Covid, ela não ia ser igual antigamente. Ela fez uma transformação e a gente tinha conversa assim, vai transformar em tantos anos. Ninguém sabia o quanto tanto que dizem que a gente andou quase 10 anos em 2 anos ou em 1 ano. Teve uma revolução digital de muita coisa. Antes disso eu ia num cliente e falava sobre site. Os coroas que tem né? Site para quê? Eu vendo para caramba. Eu vendo, eu não preciso de site. Cara, mas hoje você precisa. E aí, na pandemia, também teve alguns que começaram a vir. Eu preciso fazer isso, vamos tentar mudar. Só que aí era o problema que todo mundo estava cortando. Então, você estava num momento que você não conseguia cobrar o que você estava cobrando antes. Todo mundo teve que se reajustar. Com certeza. Então, nisso começou essa balança de você provar para o cliente algumas coisas. Você olhava assim, tá vendo ali? A Magazine está fazendo. E ele, mas ela é muito grande. Eu falei, tá bom, mas você não vai fazer nada? Tem que seguir essa ideologia dela. E aí as pessoas foram vendo. Tem sempre os early adopters, que são as pessoas que começam antes, elas começaram a fazer e veio a galera depois fazendo. Então, nisso a gente foi meio que pressionando. Vocês foram aproveitando a onda. Pressionando o cliente no bom sentido de, você está vendo isso aqui? Você acha que o que teu concorrente está fazendo? E aí começou uma comparação de todo mundo e teve que andar. É o que a gente falou aqui. Era tipo o cara falar assim, não vou aceitar o pagamento dividido. Não vou fazer isso. O mercado todo está andando. É a mesma coisa. Vou fazer um paralelo, e usando aqui como exemplo, na batida do podcast, que nem a gente saiu aqui. Eu venho falando que eu acompanho o Joe Rogan, que é o maior podcast da história até hoje. Se não me engano, ele está com contrato hoje na Spotify exclusivo de $200 milhões. E aí a galera, assim, o mercado, não conseguia enxergar. Esse maluco faz o quê? Cara, o cara está com um podcast, tem um acesso gigante, é quase uma televisão. E no Brasil, o pessoal, isso aí não vai. Então, em 2020 ou 2021 foi quando o Flow estourou. Uhum. Eles dizem lá na própria história deles que eles demoraram 3 anos. Por quê? A mesma coisa. Teve uma dominância. E igual hoje eu falo, o podcast hoje, que nem a gente dá exemplo, eu acredito que ele está aí uns 30%, 40% no máximo de proporção do que ele vai virar. Porque a nova geração ela não vê TV. Os streamings ganharam força. Ela não tem. Então, todo mundo teve. Mais ou menos, a gente está falando da pandemia, foi igual o Netflix. Teve muita gente, os caras não vão funcionar, só que os caras foram ali, devagarzinho, ganhando os clientes deles. Até chegar ao ponto de hoje, essa semana a gente teve uma notícia, que eles estão comprando a Warner Bros. Já até recebi no meu e-mail mensagem da Netflix avisando sobre isso, inclusive. Você imagina, há 10 anos atrás, você falar isso, o cara ria da sua cara. Então, as pessoas... É interessante essas transformações que acontecem, a força que algumas empresas tomam, né, diante... Elas foram ali, tiveram um olhar muito, muito interessante diante do cenário do caos, que eu acho que é isso que faz a virada e que me chama a atenção, né? Porque diante do caos, você entra no caos, ou você transforma o teu olhar para entender o que é oportunidade dentro dele.
E aí eu acho que essas empresas todas que você citou foi exatamente isso. Enxergaram oportunidade diante de todo o caos acontecendo, né? Elas foram buscando. Você começa a olhar assim. Exemplo, você está lá na tua empresa, você começa assim, está saindo cliente. Por que está saindo cliente? Você tem que saber. Esse momento está fazendo... E aí você tem que ter uma inquietude de querer entender o que o outro está fazendo. Algumas empresas estão sempre nisso. Então, ela pode balançar, mas ela não cai. Exatamente. Tem outras que o cara fala assim, não, eu sou top of mind, eu não vou fazer nada não, que eu me viro. Só que você vai vendo o negócio do mercado, você vai vendo os movimentos, você fala, tem uma hora que você fala assim, não dá, cara, tá fazendo isso. A dinâmica está mudando. A gente, tá? Estou falando da gente mais. Então, a gente sempre tenta o quê? Nivelar. Você vai começando e a gente, com os clientes, a gente vai falando, faz isso, faz isso. Eu já fui chamado de lunático várias vezes, inclusive com podcast de pensar a ideia de botar um podcast dentro do shopping. Aproveitando o link com o podcast, como que começou ali? Você falou que a ideia do podcast aconteceu no período da pandemia, mas quando começou, de fato, aqui o estúdio? Como é que foi isso? Aqui o estúdio começou, a gente foi liberado 23. A ideia começou porque a gente tinha uma ideia de querer alcançar o público do shopping. Não sei se as pessoas sabem, mas a maioria dos shoppings tem um público passante e trabalhador muito grande. Sim, sem dúvida. Assim, 500 pessoas, 1.000 pessoas. E a gente já queria um tempo fazer uma rádio de shopping para falar com essas pessoas. E esse tempo todo a gente começou a evoluir. Da rádio, a gente falou, rádio hoje está meio... Não que eu tô... não é que... Assim, ela perdeu foi remodelada. A rádio é essa, que balança, mas não cai. Isso aí. Exatamente. Porque algumas pessoas... não eu acho que a rádio não evoluiu tanto. Os Estados Unidos tem a Sirius XM, que é tipo uma rádio digital que ela evoluiu lá e em outros lugares não. Só que lá a rádio, às vezes, tem televisão, passa... É um modelo meio que diferente do que a gente tem. Então, a gente começou nisso. E depois a gente estudando cada dia mais consumindo lá fora, vendo tudo isso, falou, cara, o podcast está numa batida para alcançar. E a gente tem que fazer isso, temos que fazer isso, temos que fazer isso. E aí começou a transformação de como pensar. Só que você fala, todo mundo faz o comum. A gente já trabalhava há muito tempo com shopping, já fez parte de lançamento de shopping, plotagem, todas essas áreas aí a gente já trabalhou com shopping. A gente falou, cara, tem um negócio que dá para tu botar o online e o offline dentro de shopping, é isso. E começou a ideia de fazer um negócio dentro do shopping e trabalhar isso dentro da rede de shopping. Essa ideia é muito legal. Aqui, para quem não sabe, o podcast é aberto. Então, quem estiver dentro do shopping consegue escutar, né? A gente falando aqui, sim, batendo papo. A ideia foi criar essa interação entre as três áreas, que é o quê? As pessoas estão... A gente está aqui falando agora e tem pessoas, se quiser, podem estar escutando. A gente, se quiser, pode estar fazendo ao vivo. E ainda tem o gravado. Então, a ideia foi nesse sentido. Por quê? Porque a gente já estava vendo que o mercado estava se transformando. A TV estava perdendo... não que a TV vai acabar, mas ela perdeu a aderência do público novo. E aí a gente falou, onde você pode ter isso aí? Num podcast que tem isso. Com o quê? As pessoas aqui, para quem não sabe, é tudo de vidro. Então, qual era a ideia? A ideia é você trazer pessoas conhecidas e famosas e as pessoas poderem ter esse contato. Ter essa oportunidade, né? De estar perto do seu fã, do empresário. Eu, mais uma vez, vou citar esse paralelo, que é o quê? Eu peguei uma época onde eu não tinha contato com um cara foda de propaganda. Por quê? Porque o mercado não deixava. E com a entrada da internet e tal, hoje você tem acesso. Eu quero saber do Washington Oliveto. Eu vou lá e acesso. Antigamente, eu li um livro e eu não conseguia encontrar o cara. Eu não conseguia ver ele todo dia. Eu não tinha informação sobre ele. Hoje virou um buzz de informação. Você ganha proximidade com o teu... Que deu a proximidade. ídolo. Então, as pessoas não tinham noção de o que é estar do lado. E com o podcast, a gente conseguiu dar esse acesso. Tanto que a gente aqui teve algumas pessoas como Zico, Anderson Silva, e você vê as pessoas chorarem. Dizendo que o pai dela queria estar do lado, que as pessoas dela queriam estar assim, e com isso, elas mudam a perspectiva. Então, quando a gente criou o Multi,
A ideia toda passou por essa multiplataforma. De o quê? A gente tem show aqui, a gente pode gravar conteúdo de curso, a gente pode tudo isso. Então, a gente quis montar uma plataforma que atendesse todo mundo, para justamente pegar essa transição do mercado. Por quê? Hoje, o que a gente explica muito para a maioria dos nossos clientes, o que o pessoal fala, é que todo mundo quer depender do YouTube, de alguma dessas grandes. E, na verdade, você não pode. E todo mundo está entrando nessa era onde os donos e todo mundo tem que fazer conteúdo. Então, qual é a ideia disso? A ideia é você ter um conteúdo da sua marca e engajando com isso. Por quê? O mercado, hoje, ele te olha de outro jeito. Você ganha autoridade, né? Antigamente, a gente tinha que meio que fazia uma autoridade artificial, que é o quê? Você chega lá, fazer a propaganda e tal. Hoje, o cara quer saber assim, pô, vocês estão gravando, que nem você falou, vocês estão gravando aqui. Então, as pessoas te acompanham. O que você está falando no dia a dia? Pô, está andando a empresa de vocês? Está entregando isso aqui? Com quem vocês estão se relacionando? Então, tem todo esse processo hoje que virou vamos dizer assim, mudou completamente a parte de comunicação. Claro que tem tráfego pago, tem todas essas outras coisas que continuam. Tem outras ferramentas, mas a oportunidade, por exemplo, a gente entende isso bastante disruptivo, né? Ter uma contabilidade, tudo bem que a gente tem outros segmentos, mas a holding como um todo ter um podcast. Quem ia imaginar que a gente ia ter um podcast, dá a oportunidade, porque o objetivo do nosso podcast não é a gente vir para falar da gente. É a gente abrir as portas, assim como você abriu para mim e a gente está abrindo para as outras pessoas, conhecer as histórias dos nossos clientes, conhecer novas histórias de outras pessoas como a gente está conhecendo a sua. Porque todo mundo tem uma batalha, né? E a gente tem que respeitar as batalhas. Com certeza. Mas são as batalhas que fazem a gente aprender. E a gente aprende com a batalha do outro. Às vezes, se a gente ainda não passou, a gente pode passar em algum momento. Então, essa ideia de construir o podcast para holding, foi uma ideia disruptiva para a gente, abrir porta para as outras pessoas. E isso não é uma coisa que tinha antes. Quando um empresário, uma empresa ia pensar em construir um podcast dela, né? Eu acho até que o podcast foi uma evolução natural das lives, né? As lives da pandemia, que chegou uma hora também que tu não aguentava mais live, né? Era live. Fala, meu Deus do céu, isso não acaba. Vamos fazer uma live. Eu acho que evoluiu, a galera ficou no digital muito tempo e conversando pela internet. E depois falou, pô, a ideia da live é muito bacana, mas por que a gente não faz agora presencial? Porque se a gente pensar no que a gente está fazendo aqui, é uma live. Só que é uma live que está todo mundo no mesmo lugar, está todo mundo conversando, se olhando. A pandemia fez isso, né? Com que... deu essa oportunidade. Que a galera sentisse falta de estar próximo um do outro. Você hoje está com mais de 50 podcasts ativos, né? A gente tem em torno de 50 podcasts aqui ativos. A gente já deve ter gravado mais de... Vou chutar um número aqui, 2.500 programas. Em horas, isso é um troço A gente tem mais de absurdo, né? A gente tem em torno de 5.000 horas, a gente fez transmissão do Mundial do Fluminense aqui, a gente fez transmissão do Mundial de Futsal de Dubai, a gente fez aqui o Multitudes Alive Show, a gente teve mais de 180 músicas cantadas e gravadas aqui no estúdio, ao vivo, teve Arlindinho e tal. Então, o que você falou, a gente transformou isso aqui numa multiplataforma. E voltando, que tu falou da live para fazer uma correlação, a live ela ficou em algumas coisas, só que o que começou? Naquela época, a live ela atingia todo mundo. Com essa coronavírus, tudo que o pessoal fala, ela mudou o mercado no sentido que ela criou nicho, ela aprofundou os nichos. Sim. Então, antes a live era para todo mundo. Hoje, ela continua tendo as lives. Só que hoje, o que acontece? Todo mundo meio que nichou seu público e ficou mais direcionado. Então, o que você está falando? Hoje, você faz aqui um podcast ligado a isso, o teu público vê. Tanto que hoje o mercado de influencer e todo o mercado de todas as áreas, ele tem influência. A gente tem um caso aqui que eu posso contar, que é o Felipe Leite, que é um dos patrocinadores da parte aqui de esquadria, cara, que eu convenci por acaso, aí ele ia fazer um podcast. E, na época, a gente conversando, convenceu ele.
E hoje ele é um influencer da área de esquadria de vidro. Hoje, a maior feira, ele participa, as pessoas pedem autógrafo para ele. Ele é uma, vamos dizer assim, a sumidade nisso aí. Ele ganha o posicionamento. Ele acertou o posicionamento dele, por quê? Só que antes tu ia falar assim, um cara de esquadria de vidro ia fazer isso. Um segmento que é super tradicional no mercado. Aí você falava que não, a gente trouxe o dono da Fesqua. A maior feira de esquadria, ele tem, eu acho que uns 70 anos, eu nunca imaginaria que eu ia trazer esse cara aqui. E ele veio participar aqui. Então, a gente a gente vê o podcast e esse movimento de comunicação, que nem ela falou, ele vai passando por uma transformação e mesclando os conhecimentos de todo mundo, que nem você falou. Você traz uma pessoa aqui que, às vezes, não é tua cliente, mas ela conhece teu produto. Hoje é quase como uma prospecção. Exatamente. E outra, essa pessoa conhece teu negócio e, às vezes, ela passa para outro. Então, o posicionamento hoje, ele muda muito. Claro que isso acabou trazendo um excesso de coisas, porque antigamente a gente tinha muito menos coisa para lidar. E hoje, com o digital, ele sai mais rápido, mas você tem que fazer o quê? Hoje a gente tem que aprender a filtrar. E por exemplo, quem faz seu e-mail marketing? Quem mexe no teu site? Quem mexe nas tuas redes sociais? Você tem que criar conteúdo, você tem que gravar podcast. Fazer corte. Não, isso tudo além da parte toda de empresa que tu... Pô, eu tenho a contabilidade e a empresa que tu tem que tocar. Então, isso foi mudando o mercado. E outras coisas. Criamos novas funções dentro Adicionaram, do né? Adicionaram. O empresário hoje ele tem outras situações. O que aconteceu a gente vai ter que ter uma assessoria. Nem todo mundo tem que estar em todos os canais. Aí também, todo mundo tem que ter presença? Tem. Mas você vai analisar, para a holding... Quais são as áreas? Eu vou estar aqui no LinkedIn, vou estar no YouTube e não sei o quê. Eu não preciso estar em 10 canais também. Eu acredito que isso é uma outra coisa que as pessoas, às vezes, não... Não é que todo mundo tem que estar em todos os canais. Você tem que ter uma presença em alguns, mas você tem que pensar no que faz fit com o seu cliente. É a estratégia para construir assertividade, né? Senão, até no primeiro podcast que nós fizemos aqui com a Júnia da Brau, ela falou muito sobre isso. Não adianta você metralhar para todo canto, você tem que ir no lugar certo, bater no lugar certo e ficar ali. Uma hora você vai construir autoridade sobre o seu negócio. Não adianta você falar sobre A dentro de um negócio que fala de C. É que a comunicação e a internet, ela trouxe uma velocidade e as pessoas acham, que nem a gente discute muito, que vai montar um podcast e em 8, 10 capítulos, o cara vai se transformar numa sumidade daquilo. Claro que não vai. E não é milagre, ele te ajuda. Mas isso a gente está dentro de um momento imediatista, né? Todo mundo acha que as coisas vão acontecer. Então, mas a internet ajudou isso, porque o cara olha... Tá muito assim. O pessoal pega um videozinho, reduz e bota lá. Aí o cara olha e fala assim, nossa, o cara passou o dia aqui e fez isso. Aí tu olha, só que teu dia continua... Só que não, colega. Teu dia continua tendo 24 horas. Você continua tendo que 8 horas trabalhar. Você tem que fazer sua vida continua. Você tem, é o que a gente está falando. Para o empresário individual, para o empreendedor e multifaceta, você adicionou mais funções, na verdade. Que é o quê? Você hoje tem uma participação. Só que isso também o quê? Isso traz mais o quê? Uma força com a tua marca. Isso posiciona você. Isso liga você com seus clientes. A gente diz muito que a gente tem algumas situações para poder montar, algumas dicas para poder montar o podcast. Por quê? Porque você tem um movimento que você tem que fazer para você trazer. Você tem que trazer pessoas que vão falar do seu podcast. Você tem que trazer pessoas de autoridade do assunto que você quer. Então, ele tem não é que é uma receita de bolo, porque nada é 2 mais 2 é 4, só em matemática que funciona. Não é uma ciência exata. Mas existe ali um direcionamento, né? Sim, é que nem você falou, até de negócios, por exemplo. Você vai trabalhar com... Que nem você falou, vocês são mais... o negócio de vocês é mais tradicional. É igual o direito. O direito, ele passa por ele está passando por uma grande transformação agora. Por quê? Porque eles estão sentindo que eles não estão conseguindo segurar mais do que eles seguraram. A medicina e a odonto, nos últimos 5 anos, foi embora. Antigamente, você não podia fazer nada, mostrar nada.
que o CRM, o CRA, se não me engano... o órgão, né, específico. Eles travavam. Só que eles viram que não conseguiam segurar mais o mercado. Eles tinham que evoluir. Claro que eles vão ter leis e direcionamento, mas eles tiveram que deixar entrar. Então, agora, os últimos são o quê? Eu estou vendo assim, hoje você vê o pessoal da contabilidade, você vê direito, você vê o pessoal... o financeiro acabou saindo um pouco na frente por causa da Bolsa e dos influencers financeiros como Thiago Nigro, Natália Cury e essa galera toda aí, Fint e esse pessoal. E o marketing digital já estava longe. Mas a gente vê um movimento muito grande, empresas tradicionais tendo. Você vê aí João Adib, Mark Zuckerberg. Até os grandes empresários também Bill estão Gates, entrando nessa leva. Todo mundo teve... É porque o público novo, ele faz você se posicionar. E eu falei isso num outro podcast aqui. A maior dificuldade que a gente teve na nossa geração é que era cada um por si, Deus por todos. Então, assim, eu ia lá. Se eu não atingisse, você ia e entrava. Nessa geração atual, eles fazem tudo em bloco. Então, assim, eu não vou usar mimizentos, mas eles têm um pouquinho desse negócio. E aí eles fazem junto. Ah, não, ó. Se eu não tiver horário para mim treinar, eu não vou. Só que não é um que fala isso, são 100 mil. Aí todo mundo fala assim, pô, vou ficar sem ninguém. Aí os caras, não, bota para treinar. Aí a gente volta o quê? O Cássio do motim lá do início era julgado. Aí a galera hoje faz o quê? Um motim que todo mundo aceita. Aí você está querendo dizer pra gente. Mas hoje. Não é que é um motim, hoje é um bloco. Hoje eles... Coordenado. Isso aí. Hoje eles foram, assim, criados com algumas coisas que eles, juntamente a eles falam assim, a gente tem que ter uma sanidade e tal. A gente tem que fazer esporte todo dia. A gente tem que ter massagem. Pô, isso aí foi vindo, mas... Eu cheguei a pegar a época que não tinha isso. Criou-se uma massa considerável. Não tinha isso. E aí hoje eles... Só que hoje eles pegaram e eles são juntos. Você vê, essa parte do estágio que eu te falei, você não tinha hoje. Aí hoje o cara fala assim, não vou ser estagiário, não. Eu vou ser o social media... eu tô com entrepreneur na cabeça. Eu percebi que você estava tentando falar entrepreneur. Eu falei muito inglês ontem então, assim, o cara quer ser empreendedor. Só que todo mundo acha que empreendedor é, eu trabalhei aqui, vou fazer isso. Não é essa a vida. Assim, não que não seja uma vida boa. Quando você acerta grande. Quando você erra, a porrada também é proporcional. Mas é o que a gente falou. A geração atual, ela pegou isso para... Só que em bloco. Então, fica muito mais fácil o motim funcionar. Eu sou prova disso, que eu já vivi um motim onde não funcionou tudo que eu queria. Aí teu olhar está bem mais aguçado agora para o motim atual. Sim. Né? Não, eu acompanho o motim atual. Eu estou ali, ó, junto. Assim, a gente está vivendo uma era onde a gente tem 3 ou 4 gerações. Então, ela está mesclada, está nesse processo. Então, assim, para todo mundo não é fácil. Eu acredito que a próximos 10 anos ele vai ter uma suavização em todos os movimentos, tanto comercial, comunicação, tudo. Por quê? Porque ele vai estar mais homogêneo do que já passou. Porque a gente viveu o quê? Geração do meu avô, a geração do meu pai, a minha geração e a geração na minha frente, que é 10 anos. Então, olha quantas gerações estão... no mercado de trabalho, dividindo, né? dividindo todos, vamos dizer assim, o ideologismo de cada um. Elas estão se cruzando aí no meio do caminho, de fato. Bom, a gente está começando a chegar no final, mas antes da gente finalizar, eu queria que você mandasse aí, a gente já falou de gerações, de cenários, mercado e tudo mais. Eu queria que você finalizasse com uma mensagem para a galera, para quem está começando agora, seja dentro do cenário da comunicação ou qualquer outra área. Cuidado com a mensagem. Mas que também ali tenha se identificado com a tua energia, com a tua trajetória. Fala aí. Então, eu vou pegar o meu exemplo. Eu acho que, assim, se você quer fazer alguma coisa, você acredita, eu acho que você tem que pegar e ir para cima. Eu vejo quem está começando agora, vai ser difícil, não vou mentir aqui. Tem vários dias do teu dia a dia que você vai achar que não vai fazer, mas você tem que pensar num propósito. O que é? Vou entregar aquilo, quero mudar a vida das pessoas, eu vou entregar mais informação, eu vou melhorar essa área, porque é possível. Eu posso ser eu sou uma das pessoas. Eu falei que ia atender o Barra Shop, eu atendi depois de um ano. A gente bateu a cabeça em várias coisas, mas a gente chegou aqui com o podcast. A persistência. A gente entregou algumas coisas que muitas pessoas falariam que seria impossível. Eu já fiz algumas coisas até que foram classificadas como impossíveis, mas a gente entregou. Agora,
não acredite que vai ser fácil. Vai ter um trabalho árduo, você vai ter que... Eu converso muito com a minha prima e com o pessoal, que é o quê? Hoje você vai ter que tirar um pouco do teu lazer, do teu descanso, né? Do teu bem mental. Como diz o Thiago Nigro, o Thiago Brunet, todos esses caras, ninguém fez fortuna ou sucesso acordando 10 horas da manhã, treinando, descansando, dormindo, indo para não sei o quê. Todo mundo acordou o quê? Sim. Dormindo 3 horas da manhã, levantando 6, trabalhando 14, 16, 18 horas por dia, dormindo o mínimo e fazendo virar. E depois, como muitos, 5, 10 anos, você chega num momento onde ele fica flat. As ele coisas fica... vão ganhando... E aí você começa a falar assim, pô, isso aqui eu posso fazer menos, isso aqui eu vou viajar mais, isso aqui eu... Então, assim, dando mais um exemplo, eu fiquei 4 anos tirando... Nos primeiros 4 anos de empresa, eu só tinha férias. Férias não, que eu não sou... Dias. Eu só tinha o dia de Natal nos primeiros 4 anos de empresa. Eu até tinha estresse com a minha família, mas eu só tirava o dia do Natal, 24 só. Então, o resto do ano... E eu trabalhei muitos anos, que minha história é grande, não deu nem para a gente contar tudo, mas eu fiz 4 ou 5 anos os Réveillons no Brasil do Café de la Musique, a gente participou, e o Carnaval eu também fiquei uns 4 ou 5 anos fazendo. Então, essas 2 datas, que são meio próximas, a gente emendava num e saía no outro. Mas então, você vê que é muito comum, né? Todos os empresários que estão ali querendo... galgar espaço e tal, passam pelas mesmas coisas. Eu escutei uma vez um Rios do Flávio Augusto que ele fala que a vida o sucesso é o desequilíbrio. A gente tem que estar em desequilíbrio. Então, é um ledo engano a gente achar que vai estar tudo lindo, uma linha reta. Não, a gente vai ter o desequilíbrio, a gente vai ter renúncias, a gente vai deixar de passar festas, deixar de estar com família, deixar de ter férias, mas em prol de algo que a gente tem propósito e determinação, né? Não adianta a gente achar que a gente vai ter o equilíbrio no início da vida. O equilíbrio ele vai sendo construído lá para o final, onde a gente vai começar a colocar ali não tem aquele círculo da vida que tem cada etapa ali, cada fase. Aí a gente vai começar... As pizzas são muito... Elas são bem diferentes, as fatias. Exato. Elas vão, com o tempo, melhorando. Exato. Mas, no início, elas são bem assim, uma maior, outra... É o que você falou. O Flávio também fala isso. Todos eles falam isso, os caras do sucesso, é o que você falou. Exato. Então, eu diria para não desistir, para persistir, acompanhe quem você acha que vai te dar força, fique no propósito, porque... A gente fala muito de propósito, a palavra da vez é o propósito, mas é o objetivo, é o que você imaginou. Não é só o propósito. Às vezes você quer chegar naquele motivo porque você quer. Então, coloque nele. Agora, você tem que saber que você não vai ser fácil, mas que é possível, como a gente vê. E hoje, para finalizar, ainda a gente tem Instagram, TikTok, YouTube. Você acessa todo mundo mais facilmente, você consegue... trocar ideia. O podcast ensina muito para quem quiser saber sobre negócio. A gente tem o nosso canal do Meu Multistúdios, tem o canal deles que fala muito de trazer empresário e movimentar. Então, você tem que consumir isso. Leiam se puder. Não, tentem ler assim. Eu não vou ser aquele chato de ler 15 minutos por dia. Mas, se não gosta de ler, pega um livro, pega um audiobook, né? Audiobook, para quem está começando e não tem vontade, começa lendo 2 livros por ano, 3, que você vai começar a gostar. Por quê? Porque é o assunto e você quer saber. Então, você tem que ser curioso. Então, acompanha a gente na rede social, acompanha o pessoal aqui da Holding. Se quiser visitar a gente aqui no Multistúdio, no Parque Jacarepaguá, todos vocês estão assistindo, estão convidados. E eu acho que é isso. É isso. Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Falamos a beça, mas foram assuntos bem interessantes e eu tenho certeza que vai inspirar vocês. Até logo, até o próximo episódio. Valeu. Tchau, gente.